Os ensinos de Jesus. Discursos proferidos por Bhagwan Sri Rajneesh, Osho, extraídos do livro Palavras de Fogo. E ele lhes disse: siga-me. Pediram certa vez a um rabino que falasse rápida e sinteticamente toda a mensagem da Bíblia. E ele respondeu que toda a mensagem é muito simples e curta, apenas Deus gritando ao homem: entronize-me. Foi o que aconteceu no Rio Jordão naquela manhã. Jesus desapareceu e Deus foi entronizado. Jesus esvaziou a casa e Deus entrou. Ou está você, ou está Deus. Ambos não podem coexistir. Se você insiste em existir, abandone a busca de Deus. Não a encontrará. É impossível, absolutamente impossível. Se você estiver, Deus não estará. O seu ser, a sua presença, é obstáculo. Você desaparece e Deus está. Ele sempre esteve lá. O homem vive como parte, separado do todo. Cria ao seu redor o ego, os sonhos, a personalidade e se considera uma ilha isolada, desconectado, não relacionado com o todo. Você já conseguiu ver a relação que existe entre você e uma árvore? Entre você e uma pedra? Entre você e o mar? Se não conseguiu, jamais poderá saber o que é Deus. Deus é o todo, a totalidade ou um. Se você é uma parte isolada, vive desnecessariamente como um mendigo. E mesmo enquanto acha que está separado, não está. É apenas um pensamento da sua mente. E o pensamento não engana Deus, engana você mesmo. É uma barreira para que seus olhos não possam enxergar. Naquela manhã, quando foi iniciado por João Batista no Rio Jordão, Jesus morreu completamente, desapareceu. E nesse momento surgiu um nada, um Buda, o que Buda chama de Sanyata, o vazio. O céu se abriu e o Espírito de Deus, como uma pomba, desceu sobre Jesus e o iluminou. Isto é simbólico. Jesus morreu e Deus foi entronizado. É o que o povo Zen chama de transmissão especial, o que está além das Escrituras. Nenhuma informação foi dada por João Batista a Jesus, nenhuma escritura se fez necessária, nem mesmo se pronunciou qualquer palavra. Não houve dependência de palavras ou correspondência, apenas o apontar diretamente para a alma do homem, ver sua própria natureza, alcançar o estado de Buda. Foi o que aconteceu naquela manhã, e os cristãos já perderam de vista. Não foi informação que João Batista transmitiu a Jesus, mas sim uma visão. Não foi verbal, foi existencial. Foi mais conhecimento que informação. Os olhos foram transferidos. Uma nova maneira de ver o mundo e estar nele foi transferida. Uma transmissão especial, além das Escrituras. É por isso que Jesus imediatamente sentiu-se um com Deus e afastado dos judeus. Eles são o povo do livro. Bíblia quer dizer o livro, apenas isso. E os judeus são o povo do livro, o povo que acredita cegamente nas Escrituras, que há séculos ama e confia nas Escrituras. Jesus uniu-se a Deus, mas foi imediatamente afastado de sua própria tradição. Tentou como pôde permanecer na comunidade, continuar fazendo parte dela, mas foi impossível. Não podia participar da tradição, das Escrituras. Alguma coisa além disso tudo penetrou dentro dele, e quando Deus entra, todas as Escrituras se tornam inúteis. Quando você conhecer, toda a sua cultura se tornará um lixo. Este foi todo o conflito entre Jesus e os rabinos. Eles tinham cultura e Jesus sabedoria. Nunca puderam se encontrar. O homem sábio é rebelde,
tem olhos próprios, fala tudo o que vê. O homem culto está cego, carrega as escrituras, nunca olha ao redor, está sempre repetindo o que lê. É um homem mecânico, não tem contato pessoal com a realidade. Há poucos dias li a respeito de um psiquiatra americano muito competente. Numa consulta inicial, ele disse a um novo paciente: "Sou muito ocupado. Na verdade, sou ocupado demais. Peço que você me ajude." A primeira entrevista é sempre unilateral. Você fala tudo o que quiser. Para nossa própria conveniência, é melhor que eu me dedique, observe e estude seu caso com mais calma. Por isso deixarei com você um gravador. Ligue este aparelho e fale tudo o que quiser. Diga o que sentir vontade e ouvirei mais tarde. Você está pronto? O cliente respondeu: "É claro, está tudo bem." O psiquiatra ligou o gravador, saiu da sala, mas depois de 2 minutos viu o cliente saindo do consultório. Foi atrás dele e perguntou: "Já terminou?" "Você não deve ter dito muita coisa, gravador." O homem respondeu: "Ouça, eu também sou muito ocupado. Na verdade, mais do que você. E não é o primeiro psiquiatra que consulto. Quando voltar à sua sala, encontrará o meu ditáfono conversando com seu gravador." Cultura é exatamente isso. Não há ninguém presente. São ditáfonos conversando com gravadores. Somente o gravador e as escrituras, velhos ditáfonos. Um antigo meio, mas ainda o mesmo. Alguém disse coisas que ficaram ali gravadas. Mais tarde você leu e gravou no seu próprio aparelho. Não há nenhum toque pessoal. Conhecer é um ato pessoal. A cultura é mecânica. Você nunca poderá descobrir a realidade, a verdade, através de um ato mecânico. Será um encontro morto. Você pode acumular informações, mas nunca chegará à transformação. Saberá muitas coisas, mas nunca o que realmente é preciso saber. O ser que você é e o ser que o circunda. O que é o circunda é o mesmo que está dentro de você. Tem que haver um profundo contato pessoal. Naquela manhã, no Rio Jordão, Jesus estabeleceu um contato pessoal com o divino. João Batista o iniciou para ser um nada. Quando você vai a um mestre iluminado, não está diante de alguém que saiba muita coisa, mas está diante de um homem que tem muito do nada dentro de si. E ele pode dividir esse nada com você. No dia em que se sentir pronto para compartilhar com ele esse nada, você é iniciado. Você pode vir a ele de 2 maneiras. Ou como estudante, e nesse caso sua relação será apenas mecânica, você receberá de ele alguma informação que na verdade ele nunca deu. Aprenderá com ele muitas coisas, será uma adição. Seu ego se sentirá fortalecido, mas sua alma muito mais pobre. Ou irá como discípulo, e não como estudante. Então poderá compartilhar do nada. Aos poucos, começará a desaparecer até que não exista mais ninguém que saiba dentro de você. E esse vazio é o único estado em que se pode conhecer. No nada, seu coração se abre, a ilha desaparece e você se transforma num continente. Nesse nada, desaparece a separação. Você se transforma no todo. Então, o todo existe através de você. O rabino estava certo quando disse: Deus gritando ao homem, entronize-me. Jesus, Krishna, Cristo, Maomé, Lao Tzu, são todos o grito de Deus ao homem, entronize-me. Desde então começou Jesus a pregar. Imediatamente, a sabedoria é imediata. A cultura precisa de tempo. Se eu quisesse compartilhar com você o que sei, isso levaria tempo. Mas para compartilhar o meu nada não preciso tempo. Imediatamente, aqui e agora, é possível. Só sua prontidão é necessária. O tempo não é requisito. Pode acontecer num único segundo. É como deve ser. Um professor ensina sem saber, mas não um mestre. Professores existem muitos, mas são poucos os mestres. O mestre ensina através de sua sabedoria. O professor, através de sua cultura. O professor se prepara durante anos para poder ensinar. O mestre, num único momento de coragem, num único momento de ousadia, de morte, num momento de salto no desconhecido, torna-se capaz de ensinar. E no momento em que se conhece,
o próprio conhecimento quer ser compartilhado. Quando se está repleto de graça, a própria graça começa a fluir em busca do coração. Quando se é, já se está no caminho a ser compartilhado entre muitos. O homem de conhecimento, o homem da moral, das regras, estará sempre em conflito diante do homem consciente, porque um vê coisas que outro não pode ver. O homem consciente segue sua própria consciência, não segue regra nenhuma. Se você tem regras, será sempre rígido, porque elas estão mortas. Tudo se torna previsível e assim você também morre com elas. Mas se você tem consciência, você é imprevisível. Nunca se sabe. Você vive em total liberdade. Responde, não tem nenhuma resposta pronta para dar. Quando surge uma questão, você responde, e a resposta imediatamente nasce. Não sou ouvinte, mas também você ficará surpreso com sua resposta. Quando eu respondo, não é apenas você que está ouvindo, eu também sou um ouvinte. Não sei qual será a próxima palavra ou sentença. Pode ir em qualquer direção, mover-se em qualquer dimensão. Isso que significa quando eu digo que um mestre sempre está aprendendo. Não é só você que aprende com ele, mas também ele aprende com você. Nunca ele está num estado de já saber tudo, porque é um estado morto. Aprende-se alguma coisa já pronta, se alguém pedir pode ser dado, já se tornou material. Nunca o mestre está nesse estado. Está sempre num processo de conhecimento. É isso que significa quando eu digo que estou sempre aprendendo. O conhecido já é passado. Conhecer é presente. A vida não é substantivo, mas um verbo. Deus não é substantivo, mas um verbo. Não me importo com o que dizem os gramáticos. Deus é verbo. Vida é verbo. Conhecer, aprender, significa estar sempre num vácuo. Não se está colecionando coisas. Permanece o vazio, como um espelho e não como uma chapa fotográfica, que imediatamente assume o estado de ser tudo conhecido. Se exposta, morre imediatamente, nunca mais refletirá nada. Reflete uma única vez e nunca mais. Mas o espelho reflete sempre. Reflete quando você se aproxima e quando você se afasta, volta a ficar vazio. É por isso que digo, um homem em processo de aprendizagem está sempre vazio. Você faz a pergunta, ela é refletida no vazio e imediatamente flui a resposta. A pergunta passou, a resposta desaparece e novamente o espelho volta ao estado de não saber, vazio, pronto para refletir. Não é perturbado pelo passado, está sempre no presente e sempre pronto. Nunca está acabado, mas sempre está pronto para refletir, para responder. Quando Jesus está presente, um homem consciente, um homem que aprende e não é erudito, sempre haverá um Judas, um homem que sabe, um estudioso. Muitas vezes, deve ter achado que sabia mais que Jesus, e talvez estivesse certo. Jesus saiu do rio. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista também dizia isso, e Jesus poderia falar apenas por tê-lo ouvido. João era um pregador conhecido, era sempre procurado pelas multidões que esperavam para ouvi-lo. Todos sabiam que era essa a sua mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus também sabia, mas nunca antes havia pronunciado essas palavras. Dizer palavras tão altas sem conhecê-las é um sacrilégio, uma traição. Nunca as pronuncie a menos que você mesmo saiba, porque poderá destruir mentes alheias, poderá enchê-las com suas tolices. Não sabe e sai falando para as outras pessoas. É o que acontece no mundo todo. Veja o que fazem os padres nas igrejas, nos mosteiros e nos templos. Pregam e ensinam sem nem mesmo saber o que estão falando. E muito menos têm consciência do que fazem. São os ditáfones. Aprendem, mas não conhecem. Estudam, mas não têm olhos próprios. Seus corações estão tão mortos quanto os daqueles que os ouvem. Suas mentes podem ser mais cultas, mas seus corações são tão doentes quanto os de qualquer pessoa. Jesus nunca havia pronunciado antes aquelas palavras. Ninguém ouvira qualquer coisa a seu respeito.
Ficou na oficina do pai, auxiliando-o no trabalho. De repente, uma nova qualidade de homem cheio de frescor, um homem inteiramente novo, nasceu. O batismo foi esse nascimento. A partir desse momento ele começou a pregar e a dizer: arrependei-vos. Agora já podia pronunciar essas palavras com autoridade. Não eram mais as palavras de João Batista, mas as suas próprias. Arrependeu-se e conheceu o que elas significavam. Não são palavras fúteis, como repetições de papagaio, mas fecundas, vivas. Jesus tocou a realidade dessas palavras, conheceu-lhes o mistério. A palavra original hebraica é teshuvah, arrepender. Teshuvah significa também retorno e também resposta. Ambos os significados são belos. Retornar a Deus é responder a Ele. Esta é uma das mais belas coisas do judaísmo, uma das suas maiores contribuições à humanidade. E é preciso que se entenda bem isso, ou você não compreenderá Jesus. O judaísmo é a única religião do mundo que diz que não só o homem está buscando Deus, ele também está buscando o homem. Nenhuma outra religião diz isso. O hinduísmo, o maometismo e outras religiões acreditam que o homem busca Deus. O judaísmo é a única que diz que Deus também está buscando o homem. E se Deus é Pai, tem que ser assim. Deus é o todo. E se uma de suas partes se desvia, Ele, pela sua própria compaixão, deverá procurá-la. O judaísmo tem suas belezas. O homem em busca de Deus é como tatear no escuro. A menos que Deus também o busque, parece não haver nenhuma possibilidade de encontro. Como você pode procurar algo completamente desconhecido? Onde procurar? Se você não sabe o endereço, para onde enviará suas preces? Procurar por onde? Onde ir? Como fazer? Você só pode tatear, gritar e gemer. As lágrimas serão a única prece. O desejo é profundo, mas como satisfazê-lo? O judaísmo diz: o homem pode buscar, mas jamais encontrará, a menos que Deus queira assim. Pode-se alcançar Deus interiormente, mas não agarrá-lo. Você pode estender suas mãos. Ele é alcançável interiormente, mas não pode ser agarrado, possuído. Ele também procura você, por isso é alcançável. E pode ir ao seu encontro de modo direto e imediato porque sabe exatamente onde você está, mas não poderá encontrá-lo se você não o estiver buscando. Ele só encontrará se você também está à sua procura. Quando está fazendo tudo o que pode, quando não se detém em nada, quando sua busca é total. E quando sua busca é total, imediatamente o céu se abre e o Espírito de Deus desce sobre você. Ele está esperando e tem urgência em encontrar você. É assim que acontece, porque a assistência é um caso de amor. É uma brincadeira de esconde-esconde um jogo. A mãe brinca de esconder com o filho. Ela espera e se ele não vem, ela sai à sua procura. Mas Deus lhe dá liberdade total. Se você não quer buscá-lo, ele não interfere, não se intromete. Mas se você quiser, ele baterá à sua porta. Se você convida, só então o convidado vem. Agora mesmo ele está esperando para bater à sua porta. Só é necessário o seu convite. Ele pode esperar toda a eternidade. Não há pressa. Deus nunca tem pressa. Arrependei-vos porque está o próximo reino dos céus. Tudo teria sido diferente se a tradução tivesse sido como no original. Retorne. É o que diz Patanjali em suas sutras, patriarrar. Retornar a si mesmo. E o que diz Mahabir, quando se refere a mover-se para dentro. Pratikraman, entrar. A palavra teshuvah tem significado totalmente diferente de arrepender-se. Quando se diz arrependa-se, tem-se a impressão de que o homem é um pecador. Existe nisso uma profunda condenação. Mas quando se diz retorne, não há nenhum pecado implícito, nenhuma condenação. Significa simplesmente que você se afastou demais, brincou durante muito tempo. Por favor, já é hora de voltar. A criança brinca fora de casa e à noite se aproxima, o sol já se pôs. A mãe está chamando. Volte para casa. Uma qualidade totalmente diferente. A conotação é outra. Não há nisso nenhuma condenação, mas sim um chamado de amor. Retorne. Ouça essa frase, se o decir assim. Retorne, porque está próximo o reino dos céus. Toda a condenação, o pecado, tudo esse absurdo de tanta culpa tem criado no homem, desaparece, apenas.
e com uma única palavra traduzida corretamente. E essa única palavra é tão significativa que o cristianismo simplesmente desapareceria se, em vez de arrepender-se, a tradução fosse retorne. O Vaticano, todas as igrejas desapareceriam, porque dependem desse arrependimento. É apenas uma questão de voltar. Você não está condenado e nem cometeu pecado. Toda a culpa desaparece. Sem culpa não pode existir igreja. Sem culpa, os padres não sobrevivem. Eles a exploram, fazem você se sentir culpado. Esta é a profissão secreta deles. Todas as igrejas do mundo se fundamentam na palavra arrependimento. Se a questão é apenas retornar, os padres não são necessários. Você pode voltar sozinho para casa. Não se trata mais de uma condenação. Você não precisa de ninguém para se purificar. Na verdade, nem ao menos esteve errado alguma vez. Apenas afastou-se um pouco, e não há nada de errado nisso. E isso não teria acontecido se Deus não tivesse consentido nesse seu afastamento. Deve haver alguma coisa nesse fato. Afastar-se deve ser uma maneira de voltar, porque quando você vai bem longe e depois volta, só então você percebe o que é o lar. O outro significado da palavra hebreia teshuvá é resposta. O seu retorno é sua resposta. Resposta a quê? Ao grito de Deus: entronize-me. Uma resposta ao apelo que Deus faz a você: volte para casa. Esta também é outra bela contribuição do judaísmo. Cada religião contribui com alguma coisa original. O judaísmo diz: Deus faz o apelo e o homem atende. As outras religiões dizem que o homem faz apelo a Deus. E o judaísmo diz: não, Deus pergunta e o homem responde. O retorno acontece no momento que você responde. Quando a criança diz: sim, já estou indo, ela já está a caminho. Você já ouviu o chamado? Se ainda não, como pode responder? As pessoas me perguntam: onde está Deus? Eu respondo: esqueça Deus. Por acaso você já ouviu o chamado? Elas dizem: que chamado? O chamado de Deus. Se ainda não ouviu, não poderá saber onde Ele está. No momento em que se ouve, a direção é clara. Assim que você ouve o chamado que vem das profundezas de seu ser, de seu centro mais profundo, ele se transforma numa constante busca em seu coração. Quem é você? Por que está aqui? Por que está existindo? Para quê? Se a pergunta brota de seu coração, você saberá que é Deus. Que mais estaria perguntando? Você não poderia ser. Você tem consciente, está profundamente adormecido. Em algum lugar, no fundo de seu ser, Deus está perguntando: quem é você? Se você ouve, sabe qual é a direção. E a única resposta é: retorne, siga esta direção, volte para casa. Mas as suas perguntas têm sido falsas. Não as ouviu de si mesmo. Alguém as fez para você. É por isso que suas respostas também serão falsas. Com os outros você aprende a perguntar e também a resposta, e você permanece falso. A resposta só pode ser verdadeira se a pergunta for realmente ouvida. Diariamente encontro pessoas que dizem: quero meditar, quero buscar Deus, mas nada acontece. Queixam-se como se a existência estivesse cometendo injustiça contra elas. Nada acontece. Olho dentro de seus olhos, é um desejo falso. Em primeiro lugar, nunca quiseram meditar, mas simplesmente fazer parte de um grupo. Os seus amigos vieram e elas apenas o seguiram. Ou entraram em férias e aproveitaram para vir até aqui de passeio. Nada pode acontecer. E não pode mesmo, porque meditação, Deus e prece não dependem de técnicas. Pode-se até aprender alguma técnica, mas de nada servirá, porque o chamado ainda não foi ouvido. O desejo terá que ser profundo, a ponto de você arriscar a própria vida. Tem de ser uma questão de vida ou morte. Tem que penetrar no centro de seu ser. Tem que se transformar num espinho em seu coração, uma dor e uma angústia profundas. E quando a pergunta é realmente ouvida, a resposta virá. Jesus era mais um curandeiro do que um sábio. Curava não só o corpo, não só a mente, mas também a alma. Era um médico da alma. É o que todo mestre deve ser. Você está dividido em seu interior. Está fragmentado, não é um todo. Tornando-se um todo, estará curado.
Se as tensões criadas pela ansiedade do futuro e as tensões acumuladas do passado desaparecem de dentro de você, a cura acontecerá. Suas feridas cicatrizarão. Se você está no presente, será total, vivo, absolutamente vivo. Um profundo prazer acontecerá a você. Jesus não é um filósofo que transmite dogmas às pessoas, é um médico. Tenta ensinar a confiança e, se ela existe, tudo se torna possível. Está sempre dizendo, a fé move montanhas. Talvez não sejam as montanhas deste mundo, mas sim as da ignorância, da inconsciência que existem em você. Jesus não tem credo nem dogmas. Na verdade, desprende de si mesmo uma força curativa. Todo o seu esforço é ajudar você a retornar a Deus. É por isso que diz, não agradeça a mim, mas a Deus, e continua, sua fé a curou. Nem mesmo Deus pode curar você, só a sua fé. E não se esqueça da diferença entre fé e crença. A crença é uma ideia, a fé uma realidade total, uma reverência ao todo. A crença provém da mente, a fé da sua totalidade. Quando você crê em Deus, está criando no Deus dos filósofos. É apenas uma ideia, uma doutrina. Pode ser provado e desprovado, se nunca transformar você. Mas se você confia, essa confiança já o transformou. Não estou dizendo que o transformará. Se você confia, já se transformou. A confiança, a fé, não conhece o futuro, é imediata. E também não vem pela mente. Quando você confia, tem a confiança em seu sangue, em seus ossos, em sua médula, em seu coração. Confia por todo o seu ser. Um homem que confia, um homem de fé, é um homem de Deus. Todo o esforço de Jesus é trazer você de volta para casa. Sim, através dele Deus está gritando, entronize-me. Se você confia, estará disponível e Deus será entronizado em você. Esta é a única maneira de se estar pleno de graça. E a menos que Deus seja entronizado em você, você continuará mendigando, continuará pobre e doente. Nunca será total e saudável. Nunca conhecerá o êxtase da existência. Nunca conseguirá dançar, rir, cantar ou simplesmente ser. Somente se Deus é entronizado em seu ser, isso significa que você foi destronado e Deus subiu ao trono. E nesse momento existe a escolha, a maior escolha com que o homem se depara. Ou você continua no trono, ou depõe a si mesmo e deixa Deus entrar.